é um dos grandes mistérios do mundo, um enigma bíblico que tem confundido estudiosos por anos. Entre as idades de 12 e 30 anos, a vida de Jesus Cristo não é registrada. Não há registros escritos, não há histórias contadas. A natureza abomina o vácuo, e muitas pessoas religiosas também. Por isso, muitas pessoas falaram sobre esses anos perdidos e tentaram especular sobre o que Jesus pode ter feito durante esse tempo. Nos tempos modernos, tentativas foram feitas para preencher os anos perdidos, com histórias selvagens de Jesus viajando para a Índia para estudar com místicos orientais, ou até mesmo Jesus aparecendo no Egito, ou até nas Ilhas Britânicas. 18 anos ausentes, quase 2 décadas. O que exatamente Jesus fez e quem ele conheceu? O que ele aprendeu e de que fonte? Como ele adquiriu a habilidade de realizar milagres? O que o fez começar seu ministério? E o que o levou a concluir que ele era o Filho de Deus? Esses são alguns dos anos mais formativos e cruciais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E como Jesus foi crucificado com 33, esses anos compõem mais da metade de toda a sua vida. E quando ele retornou com 30, trouxe consigo uma missão, uma mensagem e poderes aparentemente sobrenaturais que mudariam o curso da história humana como nenhum outro homem antes ou depois dele. A pesquisa convencional geralmente assume que Jesus estava trabalhando como carpinteiro durante esse tempo, mas não há evidência escritural ou histórica disso, apenas referências vagas que podem ter sido usadas para relacioná-lo ao homem comum. E isso certamente não explica a transformação repentina de Jesus em um poderoso líder espiritual. Algumas das teorias mais interessantes sugerem que Jesus Cristo pode ter viajado para regiões distantes na Europa e na Ásia durante esses 18 anos, em uma jornada de autodescoberta, sintonia espiritual e iluminação. Ele pode ter estudado com alguns dos maiores gurus, sábios, yogis e mestres daquela era, e através de seus ensinamentos, realizado seu verdadeiro propósito aqui na Terra. A realidade é que, na época de Jesus, viagens internacionais por terra e mar eram comuns, com rotas comerciais estabelecidas, bem como caravanas e tripulações de navios que ele poderia facilmente ter se juntado. Todas essas teorias que apresentarei afirmam ter alguma evidência, algumas das quais são mais substanciais e vale a pena considerar do que outras. Na parte mais ao norte da ilha principal do Japão, há uma remota vila montanhosa conhecida como Shingo. Shingo é um lugar rural tranquilo, com uma população de menos de 3.000 pessoas, a maioria das quais são agricultores. Não há igreja a menos de 30 milhas e apenas um residente de Shingo se identifica como cristão, com o restante sendo budistas ou shintoístas. No entanto, esta vila sonolenta guarda uma lenda verdadeiramente estranha e antiga. Acredita-se que Jesus Cristo não apenas estudou aqui durante seus anos perdidos, mas que ele voltou para Shingo para viver o resto de seus dias, após seu irmão secretamente tomar seu lugar na crucificação. Sim, Jesus aparentemente tinha um irmão, e seu nome era Izukiri. Semelhante a contos folclóricos antigos da vila, os documentos Takanoki revelam que Jesus Cristo viajou para o Japão para estudar teologia quando tinha apenas 21 anos. Ele primeiro desembarcou em um porto na costa oeste e, ao chegar, foi apresentado a um grande mestre que o levou ao Monte Fuji e lhe ensinou as crenças religiosas e filosóficas do antigo Japão. Disse que Jesus se imergiu completamente na cultura japonesa, nos costumes religiosos, na comida e nas línguas faladas, e seus estudos no Japão continuaram quando tinha apenas 21 anos, após o que ele fez a imensa viagem de volta à Judéia. Em sua região natal, ele falou sobre o Japão não pelo seu nome, mas simplesmente chamando-o de Terra Sagrada. A partir daqui, a narrativa do Novo Testamento sobre o ministério de Jesus é recontada nos documentos Takanoki, até que as autoridades romanas o sentenciaram à crucificação. É aqui que a narrativa diverge das escrituras canônicas mais uma vez, pois o irmão esquecido de Jesus, cujo nome japonês era Izukiri, intervém para trocar de lugar com ele na cruz, dando sua vida pelo Messias. Porque ele desempenhou o papel de Jesus na cruz, Izukiri nunca foi mencionado em nenhum texto bíblico para evitar manchar a santidade do suposto sacrifício de Jesus. Graças a Izukiri, Cristo pôde fugir de volta ao Japão, o que ele fez atravessando as terras geladas da Sibéria, uma jornada de mais de 7.000 quilômetros. Ele então navegou para a cidade japonesa de Hachinori e finalmente percorreu de carro de boi
até a vila montanhosa de Shingo. Com ele trouxe duas lembranças: a orelha cortada de seu amado irmão Izukiri e uma mecha de cabelo de sua mãe Maria. Decidindo se estabelecer em Shingo, Jesus adotou o nome japonês Daitengu Taro Jirai e se casou com a filha de um fazendeiro chamada Miyuko, com quem teve 3 filhos. Jesus Cristo passaria o resto de seus anos cultivando alho, ajudando os pobres e necessitados e vivendo sua vida até uma idade muito avançada. Após sua morte, os moradores seguiram os costumes funerários padrão da época. Eles colocaram seu cadáver em um topo de colina, deixando-o exposto por 4 anos, e após esse período, seus ossos foram embalados e enterrados em um túmulo de montículo. Finalmente, a orelha de seu irmão e a mecha de cabelo de sua mãe também receberam seus próprios túmulos ao lado do dele. Até hoje, qualquer pessoa pode visitar o túmulo de Jesus em Shingo, um antigo túmulo japonês coberto com uma cruz de madeira e cercado por uma cerca de estacas. E como seus restos mortais são considerados sagrados, o túmulo nunca foi escavado e nunca houve análise de DNA. Historicamente, a vila de Shingo sempre foi uma exceção cultural, e nos tempos antigos, seguiam tradições que eram notavelmente alienígenas para o resto do Japão. Por exemplo, as roupas tradicionais desses moradores eram estranhamente semelhantes ao que você encontraria na antiga Palestina bíblica. Os homens de Shingo usavam vestes semelhantes a togas, as mulheres se cobriam com xales e os bebês eram carregados em cestos de vime. Na verdade, o tratamento das crianças recém-nascidas era particularmente revelador. Os bebês eram embrulhados em um pano bordado com um desenho semelhante à estrela de Davi, e suas testas eram marcadas com uma cruz de carvão, acreditando-se que funcionasse como um talismã sagrado de proteção. Shingo e sua região circundante também têm um dialeto único e suspeito de japonês, com muitas palavras aparentemente mostrando raízes linguísticas do hebraico antigo. Por exemplo, as palavras hebraicas para mãe e pai são ima e aba, e em Shingo dizem aba e aya. Ainda mais estranho, antes de a vila ser renomeada como Shingo em 1955, o nome original da vila era Herai, que é praticamente uma versão abreviada da palavra japonesa para hebreu. Nos tempos modernos, a lenda dos anos perdidos de Jesus no Japão e seus anos finais em Shingo são parte da identidade da vila, e toda primavera eles realizam uma cerimônia conhecida como Festival de Cristo, onde mulheres em kimonos dançam e cantam ao redor do túmulo de Cristo. O Museu de Lendas de Cristo local abriga muitos artefatos e relíquias relacionados a essa lenda, bem como uma réplica detalhada dos documentos Takanochi. E da minúscula população de 1% do Japão, mais de 20 mil fazem uma peregrinação a Shingo todos os anos. Mas talvez a validação mais estranha dessa lenda tenha ocorrido em 2004, quando o embaixador de Israel, Eli Cohen, visitou Shingo e comemorou o túmulo de Cristo com uma placa escrita em hebraico, reconhecendo os laços entre Shingo e Jerusalém. Talvez haja algo nessa lenda bizarra, mas essa é apenas uma das teorias. E lembre-se, Jesus supostamente só veio ao Japão aos 21 anos. Isso deixa mais 9 anos ausentes a partir dos 12 anos e muito mais para especular enquanto entramos em nossa próxima grande teoria. Jesus Cristo na Índia. Jesus na Índia, em 1887. Nicholas Notovitch, um aventureiro judeu da Crimeia, explorava as vastas e traiçoeiras montanhas do Himalaia na região de Ladakh, na Índia. Durante essa jornada, seu cavalo tropeçou e ambos caíram, resultando na fratura da perna direita de Notovitch. Sherpas nepaleses o colocaram em uma cela e o carregaram até o refúgio mais próximo, um remoto mosteiro budista. Este era o antigo mosteiro de Hemis, onde os monges acolheram Notovitch graciosamente e cuidaram dele com os melhores cuidados. Ele ficou lá por 1 mês e meio, durante o qual fez amizade com o lama-chefe, que lhe trouxe 2 grandes livros com folhas de papel amarelo envelhecido. O lama leu para Notovitch a biografia de Issa, que ele cuidadosamente transcreveu com a ajuda de um intérprete. Este documento, intitulado A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens, seria examinado e registrado posteriormente por outras 4 pessoas, tornando-se uma das teorias mais convincentes sobre os anos perdidos de Jesus. Issa é o nome árabe clássico para Jesus Cristo, usado no Alcorão. Segundo o texto, Santo Issa, ou Jesus, secretamente deixou Jerusalém aos 13 anos para buscar sabedoria espiritual no mundo.
Ele viajou pela Rota da Seda com mercadores e encontrou monges budistas e hindus que o inspiraram com seus debates sobre a natureza mística da vida e do universo. Decidido a seguir esses monges, Issa chegou ao norte da Índia, especificamente à região de Sindh, onde pretendia aperfeiçoar sua compreensão divina e estudar as leis do grande Buda. Issa passou 6 anos na antiga cidade de Rajgir, estudando os Vedas sob a orientação de sacerdotes brahmanes. No entanto, ele insistia que todos são criados iguais e que a cor da pele ou a classe econômica não afetavam a aceitação na vida após a morte, o que conflitava com o sistema de castas hindu, resultando em ameaças à sua vida. Com 19 anos, Issa fugiu para as montanhas do Himalaia e encontrou o mosteiro budista de Emis, onde permaneceu e estudou budismo, movendo-se cada vez mais ao longo do caminho da iluminação e do nirvana. Com 29 anos, Santo Issa decidiu retornar a Jerusalém passando pela Pérsia, sentindo-se pronto para compartilhar o conhecimento espiritual adquirido. Quando Notovitch revelou este antigo texto tibetano ao mundo, publicando-o sob o título A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, enfrentou intensa controvérsia. Max Müller, um orientalista alemão, ridicularizou suas alegações, sugerindo que os monges de Ladakh e Tibete poderiam estar brincando com ele. Müller escreveu uma carta ao mosteiro de Remes perguntando sobre Notovitch e o manuscrito, recebendo uma resposta que negava a visita de qualquer ocidental nos últimos 15 anos e a existência do manuscrito. Apesar disso, Sir Francis Younghusband confirmou que Notovitch esteve na área do Himalaia na época mencionada. Em 1922, o Swami Abhedananda, inspirado pelas dúvidas de Max Müller, partiu em sua própria jornada para o mosteiro de Remes. Lá, ele conversou longamente com o Lama-chefe, que lhe mostrou os mesmos manuscritos apresentados a Notovitch. Com a ajuda de um monge mais velho, o Swami traduziu 40 versos do documento, que coincidiam com a tradução anterior de Notovitch. O Lama-chefe revelou que o manuscrito original, Vida de Santo Issa, havia sido movido para segurança no mosteiro de Marbur, perto da região tibetana de Veloso, e que o manuscrito original foi escrito em Pali, um sistema de escrita indo-ariana sagrado, que data de 3 séculos antes da vida de Cristo. Nicholas Roerich, um arqueólogo, pintor, escritor e místico russo, também encontrou o mosteiro de Remes durante sua expedição de 1925 a 1929. Ele relatou que o Lama-chefe lhe mostrou o mesmo documento, A Vida de Santo Issa, estimado em pelo menos 1.500 anos de idade. Roerich teve um conjunto de versos traduzidos que correspondiam à versão de Notovitch e ouviu lendas locais sobre Issa que reforçavam a autenticidade do manuscrito. Gloria Gask e a doutora Elizabeth Caspari, em 1939, passaram 4 dias em Remes e desfrutavam de conversas com o Lama-chefe, estabelecendo alguma confiança. Foi um choque enorme quando o bibliotecário do mosteiro e outros 2 monges se aproximaram dela segurando um texto antigo, protegido entre lajes de madeira lisa e envolto em um tecido rico e colorido, entrelaçado com fios dourados. Sob a supervisão do lama, o bibliotecário desembrulhou o texto e o apresentou às 2 mulheres, dizendo apenas estas palavras: "Estes livros dizem que seu Jesus esteve aqui." Elas viram o documento em Remes, mas ele desapareceu logo depois. Swami Abhedananda faleceu em 1939, e seus discípulos, ao revisitar o mosteiro, descobriram que o manuscrito havia desaparecido. As confirmações sucessivas levantam questões sobre a autenticidade do manuscrito e a possível influência do budismo nos ensinamentos de Jesus. Apesar dessas diferenças fundamentais, no entanto, há de fato uma série de paralelos estranhos entre as doutrinas do cristianismo e do budismo. Por exemplo, tanto Siddhartha quanto Jesus reuniram vários discípulos para espalharem sua religião, e ambos ensinaram suas lições através de parábolas simples para serem entendidas pelo homem comum. Ambos pregaram que o homem comum era espiritualmente igual ao homem rico ou educado, e não julgaram seus seguidores com base em riqueza, ocupação, etnia ou casta. De fato, tanto Siddhartha quanto Jesus ensinaram seus seguidores a ajudar os menos afortunados, particularmente os deficientes e os pobres. Finalmente, ambos compartilham uma história de origem que inspirou seus ensinamentos mais transformadores, sendo que ambos são registrados como tendo deixado suas casas durante o auge de suas vidas
e entrado no deserto sozinhos em busca de verdade e sabedoria através do ascetismo. No caso do Buda, Siddhartha sentou-se sob uma antiga e sagrada figueira, onde o demônio celestial Mara, uma figura semelhante ao diabo, apareceu e tentou seduzir Siddhartha com promessas materiais, bem como visões de belas mulheres se despindo. No caso de Cristo, Jesus estava jejuando no deserto, e Satanás, o diabo, aparece para ele e o tenta com pão para acabar com sua fome, bem como promessas de poder e domínio sobre todos os reinos terrestres. Assim, com ambos temos tentações de orgulho mundano, bem como desejos carnais. E após essas tentações falharem, tanto Siddhartha quanto Jesus retornaram à civilização com uma sabedoria incrível que acabaria por estabelecer seu segmento e dar início ao seu ministério. Embora não haja prova definitiva de que Jesus esteve na Índia, os paralelos doutrinários e as lendas locais sugerem que ele pode ter buscado e incorporado princípios budistas em seus ensinamentos. Assim como Jesus no Japão, a lenda de Cristo na Grã-Bretanha está ligada a seu tio rico, José de Arimateia. A Bíblia não menciona que José de Arimateia era tio de Jesus, mas tradições extrabíblicas, especialmente na antiga Grã-Bretanha, insistem nisso. Biblicamente, José de Arimateia é descrito como um homem rico e discípulo secreto de Jesus. No Evangelho de João, é mencionado que após a crucificação de Cristo, José conseguiu permissão das autoridades romanas para tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo em um túmulo que ele havia comprado para si mesmo. Essa breve, mas significativa participação de José de Arimateia na Bíblia gerou muita especulação sobre quem ele era e sua relação com Jesus. Assim como os anos perdidos de Jesus, as informações perdidas sobre José de Arimateia deram origem a inúmeras histórias apócrifas. 2 detalhes emergem repetidamente. Primeiro, que José de Arimateia era irmão da Virgem Maria. Segundo, que ele fez sua fortuna como comerciante de estanho, com operações de mineração na Grã-Bretanha. A mineração de estanho britânica era altamente valorizada pelos antigos judeus e fenícios. Se José de Arimateia era irmão de Maria, ele poderia ter assumido um papel paterno após a morte de José, o marido de Maria. A Bíblia não afirma quando José morreu, apenas que ele nunca mais é mencionado após os anos perdidos de Cristo, quando Maria se veste como viúva. Se José, o pai terreno de Jesus, morreu quando Jesus tinha 12 ou 13 anos, esse evento traumático pode ter desencadeado sua jornada para fora da Judéia. José de Arimateia poderia ter levado Jesus em uma de suas muitas viagens de negócios à Grã-Bretanha. Uma antiga lenda da Cornualha diz que José de Arimateia veio em um barco para a Cornualha e trouxe o menino Jesus com ele, e este último lhe ensinou como extrair o estanho e purificá-lo. Outra tradição da região de Somerset menciona que eles vieram em um navio de Tarsis para o Summerland e se hospedaram em um lugar chamado Paraíso. Summerland é Somerset, e Paraíso é Glastonbury, onde a maioria do folclore britânico situa a visita de Jesus e José de Arimateia. Em 1965, a rainha Elizabeth II descreveu Glastonbury como um santuário cristão tão antigo que apenas a lenda pode registrar sua origem. De acordo com essa lenda, José de Arimateia e o jovem Jesus plantaram um cajado de madeira em Glastonbury, que imediatamente criou raízes e floresceu, sendo talvez o primeiro milagre de Jesus. Um descendente dessa árvore ainda está de pé, conhecido como o espinheiro de Glastonbury, florescendo 2 vezes por ano. Disse que Jesus e José construíram um edifício que se tornou a maior abadia da Grã-Bretanha, onde grandes reis, santos e heróis foram enterrados. O que exatamente Jesus fez em Glastonbury? Pode ter vindo com um propósito maior, além de ajudar seu tio. A última vez que ouvimos sobre Jesus antes dos anos perdidos, ele estava em um templo em Jerusalém debatendo teologia com rabinos. Talvez esse prodígio teológico buscasse a sabedoria dos druidas da Grã-Bretanha, cuja religião datava de pelo menos 400 anos antes do nascimento de Jesus. Naquela época, a Grã-Bretanha era um centro de aprendizado, com druidas mestres ensinando astronomia, matemática e teologia. Jesus pode ter compartilhado sua sabedoria com os druidas. Os druidas nunca mantiveram registros escritos, e a maior parte do que sabemos sobre eles vem de fontes secundárias, como gregos, romanos e irlandeses. Segundo relatos, uma doutrina central dos druidas
era a crença em uma única divindade suprema dividida em uma trindade: um criador do passado, um conservador do presente e um recriador do futuro. Os três aspectos dessa trindade eram chamados Belai, Tauren e Yeshu, sendo Yeshu o terceiro aspecto, representado como um carpinteiro e salvador vindouro. Este nome, Yeshu, é similar ao nome hebraico de Jesus, Yeshua. Se os druidas encontraram Jesus, não escreveram sobre isso. A questão permanece: quais evidências temos de que Jesus passou seus anos perdidos em Glastonbury, ensinando druidas e construindo uma grande abadia com seu tio José de Arimateia? Havia uma abadia antiga em Glastonbury, possivelmente construída na época de Cristo, registrada por fontes históricas. Esse edifício foi destruído em um incêndio em 1184, e uma nova capela foi reconstruída 2 anos depois. Uma cripta construída abaixo da capela destruiu qualquer evidência arqueológica que poderia datar o antigo edifício à época de Cristo. Além desse edifício, o espinheiro de Glastonbury floresce com flores brancas, embora a árvore original tenha sido cortada e queimada em 1647 durante a Guerra Civil Inglesa, para evitar veneração. Essas 2 peças de evidência perdidas são as únicas provas de que Jesus pode ter pisado na Grã-Bretanha. No entanto, a lenda folclórica de Jesus na Grã-Bretanha vive e é significativa para muitos cristãos ingleses hoje, imortalizada no hino não oficial da Grã-Bretanha, Jerusalém, baseado em um poema de William Blake. E aqueles pés em tempos antigos andaram sobre os verdes montes da Inglaterra, e foi o Santo Cordeiro de Deus, visto nas agradáveis pastagens da Inglaterra. E com isso, essas 3 teorias do Japão, Grã-Bretanha e particularmente da Índia podem conter respostas que têm sido procuradas por quase 2 milênios. A verdade do que elevou Jesus Cristo ao seu pleno potencial, o que transformou a criança em um homem e o que fez desse homem o Filho de Deus. O Evangelho de Lucas registra que, aos 12 anos, Jesus saiu sozinho sem se preocupar com as preocupações de sua família, sem nunca avisá-los. Ele foi todo o caminho até um templo em Jerusalém, onde passou 3 dias seguidos buscando a sabedoria dos rabinos. E quando seus pais Maria e José o encontraram, ele simplesmente lhes perguntou: por que estavam me procurando? Isso por si só deveria mostrar que quase qualquer coisa poderia ter acontecido durante esse desaparecimento, que ocorreu imediatamente após Jesus claramente buscar a sabedoria dos tempos e não ter medo de sair sozinho para encontrá-la. Os anos perdidos de Jesus permanecem um mistério, mas a possibilidade de que ele tenha viajado o mundo em busca de esclarecimento é tentadora. E você, o que acha que aconteceu realmente nos anos perdidos de Jesus?